Boa noite, igreja. Graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos adorar o Senhor. Se acomode aí onde você estiver e comece a adorá-lo nesse culto de adoração. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem
casa, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma
boa noite. Eu sou Camila e quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje num culto de adoração e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. E ao longo desse tempo que teremos hoje, nós vamos tirar algumas lições sobre esse texto, né? E para que você fique contextualizado, o texto ele fala de um tempo que foi depois da morte de Eude, que era um dos juízes. Esse tempo foi antes do tempo dos reis de Israel e quem governava a nação eram juízes. E o que aconteceu? Nesse tempo, uma coisa que era muito engraçada é porque existia como se fosse um círculo vicioso. As pessoas, o povo de Deus, eles se esqueciam do Senhor, eles buscavam outros ídolos, eles realmente apostatavam da sua fé. E quando eles estavam oprimidos, né, pelos inimigos, e bastante humilhados e bastante sofridos, aí eles se lembravam do Senhor. E aí eles clamavam, eles se humilhavam e eles pediam que o Senhor os abençoasse e o Senhor vinha com sua misericórdia sobre eles e aí o Senhor realizava grandes feitos e logo quando eles estavam bem, eles davam realmente a glória ao Senhor, mas depois de um tempo eles voltavam a se esquecer daquilo que o Senhor tinha feito e aí novamente eles se esqueciam do Senhor e aí eles se entregavam aos novos ídolos, colocavam outros deuses na frente do Senhor e era, como eu falei, um ciclo vicioso. E é aí que a gente encontra essa história, né? E essa palavra ela já falou de Jabim, que era um rei dos cananeus. E falava também de Cícera, que era o comandante do seu exército. Mas lá no versículo 4, o que a gente vê? A gente vê Débora. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. E como eu estava falando, Débora foi a pessoa que sucedeu Eude. E a palavra fala que ela era uma profetisa, ela era uma pessoa que era encarregada de trazer a palavra do Senhor, o que o Senhor tinha para o povo de Deus, mas ela também era uma juíza, ela julgava os problemas do povo de Deus, ela julgava as causas do povo de Deus. E ela chamou Baraque, e eu quero que você se atente principalmente dessa pessoa, a pessoa de Baraque, que ele era um soldado israelita. E provavelmente Baraque ele não tinha grandes experiências nessa questão bélica, porque como eu falei, o povo de Deus ele estava muito oprimido pelos cananeus, né? Eles estavam já passando por muitas humilhações, eles estavam sofrendo, a palavra fala assim, e a gente vê que esse povo, os cananeus, lá no começo, eles tinham 900 carros de ferro.
E os historiadores falam que eles tinham um enorme poder bélico. Né? Esses ferros, na verdade, eram ferros que eram colocados nas suas rodas com grande poderio bélico, realmente, para matar os inimigos. Eram pessoas muito fortes, era um exército muito forte e muito difícil do povo de Deus conseguir vencer os cananeus. Mas Débora, ainda assim, ela se aproxima de Baraque e faz esse convite. Um convite que, na verdade, para Baraque deve ter parecido muito, muito difícil. Tanto que ele disse, eu vou, mas eu só vou se você for. Ele não aceitou inicialmente, porque ele entendia, ele sabia que era algo muito difícil, era algo, na verdade, impossível para o povo de Israel, que não tinha o mesmo poder bélico do que os cananeus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, né, a primeira lição que eu quero que a gente tire desse texto, é que você não abandone Deus no tempo de bonança. Não abandone Deus no tempo de bonança. E é algo que é uma tendência muito grande, né, que nós nos acometemos. Tanto quanto esse povo de Deus, como eu falei, que viviam num ciclo vicioso, para a gente também é uma tendência. Né? Quando a gente se encontra numa situação de escassez, quando a gente se encontra numa situação, às vezes, de enfermidade, com algum tipo de problema que a gente não consegue fazer nada por nós mesmos, a nossa tendência é recorrer a Deus. E eu tenho visto bastante nesse tempo que a gente está em passado. Nós estamos vivendo numa época de pandemia e o que eu tenho visto é que muitas pessoas elas têm se achegado a Deus, porque elas entendem que elas não podem fazer nada, elas entendem que a vida delas está na mão do Senhor e, por isso, elas recorrem a Deus. Mas eu sei que, depois desse tempo, há uma tendência de que pessoas se esqueçam de Deus. Pessoas deixem de confiar no Deus da mesma forma que elas confiavam no tempo de escassez, no tempo de angústia, no tempo de medo. E a minha dica para você é que você não seja esse povo que se esquece facilmente de quem é o Deus que nós servimos. Né? Nós servimos a um Deus que ele não divide a glória dele com ninguém. Nós servimos a um Deus que ele tem que ter a primazia, ele tem que ser o primeiro das nossas vidas. Então, tão logo essa situação passar, que você continue colocando a sua confiança no Senhor, que você continue colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Esquecendo todos os ídolos, e os ídolos que eu falo hoje não são mais aqueles ídolos de antigamente, né? Não são mais aqueles objetos de ouro ou de prata ou deuses estranhos. Os ídolos que às vezes a gente esquece de Deus é o nosso trabalho, às vezes é dinheiro, às vezes é um ente querido, um marido, uma esposa, um filho, mas que você entenda que na sua vida, quem precisa ter o primeiro lugar é o Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Isaías 42, verso 8, que eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O Senhor, ele não divide a glória com ninguém. Então, que em tempo de escassez você não se esqueça do Senhor. E a segunda lição que a gente tira dessa história é que mesmo que você não confie em você mesmo, obedeça ao Senhor. Né? Vão haver situações em que você vai receber algo da parte do Senhor, vai receber um chamado, vai receber uma comissão, ele vai comissionar você para algo e você vai dizer, mas Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou apto, eu não tenho as habilidades para fazer isso. Mas mesmo que você não confie em você mesmo, você obedeça ao Senhor. A gente observa nesse texto que eu li que Baraque era um homem muito inseguro, um homem muito tímido. E talvez até porque ele não tinha essa experiência para enfrentar esse povo inimigo. Mas mesmo na sua fraqueza, Deus agiu. O engraçado é que mesmo Baraque chamando Débora para ir, ele disse, eu vou, mas eu só vou se você for. Você viu que Débora, ela disse, tudo bem, eu vou. Mas quando nós formos vencedores, Deus dará a glória, né, dessa vitória a uma mulher. Mas a gente entende, a gente observa que o Senhor ele não se enfureceu com Baraque. O Senhor ele não ficou bravo com Baraque. Pelo contrário, aí você pode saber, mas como é que você sabe disso? Por que você está dizendo isso?
E aí eu queria que você abrisse lá em Hebreus, o livro de Hebreus, está lá no finalzinho da Bíblia. O livro de Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11, ele fala de pessoas de fé, né? Fala de exemplos de fé e a gente chama dos heróis da fé. No versículo 6, por exemplo, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Então a palavra tem falado, ela vai citar um por um, de pessoas que precisam ser lembradas pela fé que tiveram. Né? E a palavra fala de Noé, fala de Abraão, e fala de Jacó, fala de Isaac, e ela vai falando dos grandes heróis da fé. Mas lá, a partir do verso 32, Hebreus 11, 32, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como você viu, o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele colocou na sua palavra, nessa galeria de heróis da fé, Baraque. Né? E Baraque, ele foi alguém que ele temeu, foi alguém que ele se achou incapaz e achou que não poderia realizar a obra de Deus. Mas ainda assim, ele foi considerado um herói da fé. A palavra fala que da sua fraqueza ele tirou força. E como eu me identifico, né? Essa palavra, esse personagem me lembra muito Gideão, né? Que também se achava incapaz, se achava inseguro, achava que não estava pronto. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não vai na nossa própria força. Quando a gente faz algo para o Senhor, a gente pede realmente que Ele nos guie, Ele nos dê a força dEle. E a gente vai na força do Senhor. E assim foi. E que história linda, porque apesar de a palavra falar que esse exército oposto, esse exército inimigo, ele tinha 900 carros de ferro, né? Ele exaltava esse poderio bélico dos inimigos, a gente pode olhar mais à frente e ver que eles foram vencedores nessa batalha. Existia um rio, que era um rio Quizon, e quando a gente pesquisa sobre esse rio, a gente vê que era um rio que era muito, na verdade, é mais um riacho, né? Um rio muito seco. E nessa época, aí que ele estava seco mesmo. E Débora mandou Baraque ir com seu exército lá para esse rio. E disse que ali o Senhor, ele entregaria Sísera em suas mãos. Isso está lá no versículo 14, ele disse assim: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. E Baraque, apesar do seu medo, Baraque, apesar da sua insegurança, ele preferiu obedecer. Ele preferiu não confiar nas suas próprias habilidades e ele foi. E quando Deus está no negócio, as coisas mudam, né? Deus muda as coisas de lugar, Deus ele trabalha em nosso favor e a palavra fala que eles foram vencedores, né? E a terceira lição que eu quero trazer para você é que quando confiamos em Deus, Ele nos dá uma provisão. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá uma provisão. E é interessante que aconteceu que esse rio começou uma chuva muito grande, e ele começou a se encher, e aí os carros, aqueles 900 carros poderosos, né, eles começaram a afundar, eles começaram a atolar. E aí eles não serviam mais de nada. E como eu falei, o Senhor, Ele envia a sua provisão. A primeira provisão que o Senhor deu foi que essa enchente, né, por causa dessa chuva, dessa grande chuva, os carros atolaram e fizeram com que o povo de Deus fosse vencedor. Mas, como a gente leu aqui, a gente viu que Sísera, ele fugiu a pé. E depois a palavra fala de uma outra mulher, Jael. E lá no versículo 17, ele diz que Sísera ele fugiu para a tenda de Jael.
E Jael, ela não fazia parte nem dos cananeus e nem fazia parte do povo de Deus. Ela era uma pessoa aleatória, digamos assim. Ela era esposa de Éber e ela pertencia ao povo queneu. E ele pediu ajuda, ele pediu para... Esse povo era um povo neutro. Eles tinham relacionamento tanto com o povo de Deus quanto com os cananeus, porque eles eram comerciantes. E aconteceu que Cícera pediu ajuda e Jael, ela escondeu Cícera, ela disse que estava escondendo e ela deu alimento a Cícera, deu um leitinho quente a Cícera, botou ele para dormir, mas a palavra fala que ela matou Cícera com um martelo. Né? E ela foi a provisão, ela foi outra provisão que o Senhor trouxe para que o povo de Deus fosse vencedor. Né? Ele usou uma pessoa que não fazia parte do seu povo, ele usou uma mulher. Novamente a gente vê aí uma mulher sendo usada pelo Senhor. E essa mulher, ela foi usada para matar Cícera, ela cravou esse martelo na cabeça de Cícera e o povo de Deus foi vencedor. E o que eu quero deixar para você hoje é que você pode não se sentir tão poderoso, né, todos os dias. E é normal isso acontecer. É normal que às vezes a gente não se sinta tão preparado, é normal que às vezes a gente não se sinta tão fortalecido, é normal que às vezes a gente se sinta até desestimulado. Mas eu quero dizer que você serve a um Deus poderoso. Você serve ao Deus de Israel. Você serve a um Deus que tudo pode. E você tem um Espírito Santo que habita dentro de você. Então a palavra que eu quero deixar para você é que você se lembre do Senhor. Não só na bonança, mas também nos dias maus. Né? Não só quando tudo está bem, mas naqueles dias que as coisas não estão tão boas. Eu quero dizer para você também que você, quando você não confiar em você, você ainda assim obedeça ao Senhor. É melhor obedecer. Né? Isso é algo, a obediência ela nos leva a lugares altos. E quando nós confiamos em Deus, que você creia que o Senhor ele envia uma provisão de onde a gente nem imagina, uma provisão de onde a gente nem consegue imaginar de onde está vindo. Mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Né? E nós servimos a esse Deus que é bondoso. Nós servimos a esse Deus que sabe dos planos que tem ao nosso respeito. É um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de poder. Então que você seja fortalecido com essa palavra. Nos dias de tristeza, nos dias de solidão, nos dias de angústia, nos dias de alegria, nos dias de força, que você entenda que a sua força vem do Senhor, né? Que é poderoso e é um Deus que não nos deixa só, um Deus que não nos desampara. E eu queria que nós orássemos agora. Paizinho amado, Paizinho querido. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos traz vida, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos traz auxílio, nos traz graça, nos traz esperança, nos traz misericórdia, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça, Senhor, ela seja estendida, Senhor, por todos os lares, Senhor. Que a Tua graça seja estendida por todas as casas, Senhor. E onde há uma pessoa temerosa, onde há uma pessoa aflita, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agora, Senhor, e venha fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra fala que a gente deve lembrar daquilo que nos dá esperança. Senhor, e as Tuas promessas são algo que nos dá esperança, Senhor. Senhor, os Teus atributos são algo que nos dá esperança, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, alicerçar, Senhor, a nossa confiança e a nossa fé, Senhor, em Ti, Pai. Porque eu sei que Tu não pode ser frustrado, Senhor. Nenhum dos Teus planos, nenhum das Tuas promessas pode ser frustrado, Senhor. Transforma, Senhor, a aflição, Deus, em alegria, Senhor. Transforma, Senhor, tristeza em contentamento, Pai. Senhor, vai naquela casa, Senhor, que tem passado algum tipo de necessidade, Senhor. Vem com Teu auxílio, Pai. Senhor, usa anjos, Senhor, para que sejam esse auxílio, esse alívio, Senhor, na vida de outras pessoas, meu Deus. Senhor, nos ensina, Pai, a agir nesse tempo, Deus.
Senhor, nos dá um coração quebrantado, Senhor, para que a gente entenda, Deus, o que Tu queres de nós, Senhor. Oh, Deus, que sejamos, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, aqui nessa terra, Deus. Oh, Pai, nos abençoa, Senhor, em todo o tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora chegamos no momento do nosso culto, onde nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. A palavra nos ensina que a fé sem obras é morta. E não é que a gente precise fazer ou dar para alcançar a salvação, mas esse é um reflexo, um desejo natural de todos aqueles que são salvos, de todos aqueles que possuem a verdadeira fé. É agir em direção àquilo que Deus requer de nós. E a palavra é muito clara quando fala que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E eu quero que você tenha essa oportunidade de obedecer a palavra, de honrar a Deus com aquilo que Ele nos ordena. E, claro, dentro das suas possibilidades, que você possa ser um cooperador. O apóstolo Paulo chega a chamar esse momento da oferta ou a atitude do ofertar como um serviço ministerial. E é isso que nós somos, cooperadores com Deus em sua obra. Que em nome de Jesus, Deus da provisão possa estar agindo também em sua casa, na sua família, que nós possamos atravessar toda essa crise, testemunhando de que em todo o tempo o Senhor foi fiel e cumpriu a sua palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um culto e eu quero trazer aqui 3 recados muito importantes para você. Primeiro é falar que na próxima sexta nós continuamos o Partilhando a Mesa. E nessas últimas 3 semanas nós tivemos a graça de arrecadar mais de 200 cestas. Você tem noção do que é isso? Eu fico imaginando essas provisões chegando às famílias, às crianças e, de fato, trazendo alegria, satisfação e, mais do que isso, né, sendo alimento na mesa de quem mais precisa. Então, participe conosco. O segundo aviso é falar a respeito do nosso aplicativo, que já está em fase de finalização e eu espero que você acesse. Está cheio de conteúdos. Nós temos aqui uma Bíblia online, você vai ter o endereço e a localização de todas as nossas igrejas, os ministérios, notícias, um espaço para doação, culto ao vivo, eventos. Então, acesse lá o app da Sal e Luz e fique mais do que nunca linkado, conectado nesse ministério que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E o terceiro e último aviso é para que você se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like e ative as notificações, para que você esteja atento a tudo que está acontecendo no ministério durante esse tempo de quarentena. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.